Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o Passagem para o Ocidente do Mohsin Hamid. Bom, gente, primeiro de tudo eu quero falar que esse livro aqui foi uma grata surpresa. Eu já tava querendo ler ele há muito tempo. Eu lembro que eu tava trabalhando na leitura e aí tinha que fazer uns pedidos pra Companhia das Letras e eu fui olhar o catálogo deles e bati o olho nesse livro. Eu nunca tinha ouvido falar nesse livro, eu nunca tinha ouvido falar sobre esse autor, mas a sinopse me chamou muita atenção porque na época eu tava estudando muita questão de orientalismo, né, aquela coisa do Said, estava estudando muito questão decolonial também na faculdade, e aí quando eu bati o olho e vi a sinopse eu falei assim, cara, esse livro aqui parece ser muito interessante. E aí esse livro sempre estava na minha lista de leituras, minha lista de livros pra comprar, etc. Passou um tempão mesmo. Nunca comprava, né, aqueles livros que você sempre tá ali que você tá sempre namorando, mas você nunca compra. E aí eu vi ele no sebo e comprei, gente, paguei R$10 nele. Tá novíssimo esse livro, novíssimo mesmo. Parece que saiu da livraria. Comprei, li e tô muito feliz de estar trazendo aqui esse livro pra vocês, porque eu acho que é a primeira vez que eu tô falando de literatura paquistanesa aqui no canal. Sempre bom variar um pouco o repertório, né? Eu tava lendo muita coisa de literatura inglesa, literatura americana, e foi aí que eu decidi então pegar a passagem para o Ocidente para justamente mudar um pouco a minha linha de leitura, né? Sair um pouco da minha zona de conforto, ler autores de nacionalidades que eu não tenho tanto contato e tudo mais. E, gente, que grata surpresa foi esse livro. Eu tô muito feliz de ter lido esse livro, tô muito feliz de ter conhecido esses personagens, de ter conhecido um pouco do pensamento do Mohsin Hamid. E bom, gente, sobre o que é que vai se tratar o Passagem para o Ocidente? No Passagem para o Ocidente, a gente vai então acompanhar a história de dois personagens. Esses dois personagens, eles moram numa cidade que não tem nome, mas por meio dos costumes, por meio do que o autor vai falando, à medida em que a gente vai adentrando no livro, a gente vai então se localizar ali que essa história se passa no Oriente Médio. E outra coisa muito interessante também desse livro, além de a gente não saber muito bem a localização de onde essa história se passa, a gente também não sabe a temporalidade dela. Mas assim, a gente compreende por meio de algumas coisas que o Mohsin fala e de que essa história se inicia ali no início do século XXI e vai percorrer o século XXI aí por um bom caminho. Mas isso não vem ao caso agora. Como eu falei pra vocês, a gente vai acompanhar aqui a história de dois personagens. Um deles é o Said e a outra personagem é a Nádia. O Said, ele é um rapaz que trabalha numa agência publicitária, se eu não me engano, assim, eu levo a crer que é uma agência publicitária. Ele mora com os pais, enfim, é um jovem cheio de vida, cheio de energia. E a Nádia é uma moça, então, ali muito misteriosa que estuda com o Said. O Said e a Nádia acabam se conhecendo ali na faculdade. O Said se encanta pelo jeito da Nádia, por esse jeito misterioso dela, e ela tem os motivos dela por ter essa postura misteriosa, né? Ela usa ali uma vestimenta toda preta. Eu imagino que seja burca, eu posso estar muito errado, gente. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam. Mas o que leva a crer é que ela tá vestindo ali uma burca. E o Passagem para o Ocidente, então, começa a se desenrolar quando o Said e a Nádia passam a se relacionar ali. Eles começam a ter uma amizade que vai crescendo. Enfim, só que, à medida em que a gente vai adentrando nessa história, algumas coisas vão acontecendo ali naquela cidade em que o Said e que a Nádia moram, faz eles pensarem a saírem ali daquela cidade, porque muita coisa está acontecendo, muita violência, muitos ataques, tem uma guerra interna ali naquela cidade entre o governo e alguns militantes, que a gente não sabe quem são esses militantes, enfim, mas ao longo do livro a gente vai compreender um pouco melhor. E assim, gente, uma coisa que eu achei muito bacana desse livro é de que o Mohsin Hamid, ele não te entrega a história de princípio, e ele não coloca a localização geográfica e nem a temporalidade do livro justamente para fazer com que o leitor vá pesquisar um pouco mais, enfim, ali sobre o Oriente Médio, sobre o que estava acontecendo e o que aconteceu no Oriente Médio ali no final do século XX e início do século XXI, e muita coisa aconteceu. E eu acho essa sacada dele muito legal, porque acontece aqui é o seguinte, a gente não vai saber muito bem sobre o que é que está acontecendo ali, né? A gente tem algumas narrações, a gente tem algumas descrições de acontecimentos, mas que não são acontecimentos que, por exemplo, ele falou assim, dia tal, aconteceu tal em tal lugar. Não, são só ataques que acontecem numa parte da cidade, enfim. E isso levanta uma curiosidade muito bacana no leitor, e eu acho que, não só nesse ponto, mas como o livro no geral, ele faz com que o leitor fique muito curioso para saber um pouco mais sobre os costumes nos países do Oriente Médio, e enfim, né, a forma como as pessoas se relacionam também. E agora, voltando pro enredo do Passagem para o Ocidente, a gente então vai ter aí o Said e a Nádia que vão ter ali um relacionamento, só que, como eu falei pra vocês, eles estão querendo sair ali daquela cidade, e na realidade aqui desse livro, né, no contexto dessa história,
Existem diversas portas, né, que seriam essas passagens, que levam para lugares diferentes do mundo, né? Essas portas faz que, à medida em que a pessoa entra nela, essa pessoa é teletransportada para algum outro lugar que ninguém sabe. E essas portas, né, essas passagens passam a aparecer cada vez mais ali naquela realidade. E o Sayid e a Nadia, então, decidem fazer essa travessia, passar por uma porta dessas, né, pra saírem daquela situação em que eles estão. E a partir daí, o livro começa a se desenrolar de vez mesmo, e vocês terão que ler para saber o que é que acontece com essa passagem do Sayid e da Nadia por essa porta, por essa travessia, né, pra onde eles vão ser teletransportados. Isso daí eu vou deixar pra vocês descobrirem, porque, aliás, é um livro fininho, então se eu falar muito, vou acabar falando spoiler, vai acabar perdendo a graça. E assim, gente, o Passagem para o Ocidente é aquele tipo de livro que acontece tanta coisa, mas tanta coisa, que você fica até pasmo com o tamanho do livro. Sério, gente, são 170 páginas, mas tanta coisa acontece com esses personagens e tanta coisa acontece nessa história. É até deslumbrante quando você termina de ler, você fala assim, caramba, já passou, mas como assim eu vivi tantas coisas, tanta coisa aconteceu. E o Passagem para o Ocidente é aquele tipo de livro também que é um livro muito completo, ele é um livro muito redondinho, muito fechadinho, e eu acho muito admirável autores que conseguem construir histórias completas em que nada falta num espaço tão pequeno, assim, é sério. E o mais incrível de tudo isso, né, além dessa construção do livro, da narrativa e dos personagens, a gente tem aqui diversas partes em que o autor te cutuca para você refletir sobre certas coisas, para você refletir sobre o mundo atual, para refletir sobre a questão da imigração, por exemplo, para você pensar sobre as questões ocidentais e de como o Ocidente lida com as migrações e lida com o Oriente também. Esses discursos que o Mohsin Hamid faz aqui nesse livro, eles não são nem um pouco panfletários, eles não são nenhuma coisa tipo assim, eu quero falar sobre isso. Não, eles estão intrínsecos ali naquela história, e de que você tá lendo uma coisa sobre um acontecimento com um personagem, e quando você se toca, você tá refletindo sobre diversas coisas sobre o mundo em que você vive, e eu acho isso muito incrível. Sério, são poucos os autores que conseguem trazer isso pra uma narrativa ficcional sem parecer panfletário, sem ser aquela coisa tipo assim, não, agora eu vou fazer o meu discurso do que eu acho, do que eu penso. Em momento nenhum isso acontece. O grande brilhantismo do livro tá justamente na forma como o Mohsin Hamid mescla todas essas coisas, mescla uma trama com os personagens bem construídos, com a questão mundo contemporâneo, de uma maneira muito interessante e com a escrita muito gostosa de ser lida, sabe? É uma escrita que flui, não é uma escrita entruncada, não é aquela escrita que deixa o texto chato, nem arrastado, nem denso. É uma escrita que voa, assim, é uma escrita que você não consegue parar de ler. E a forma como o Mohsin Hamid estrutura o texto dele, né, estrutura a ficção dele, é muito impressionante também, porque a gente aqui vai acompanhar a história da Nadia e do Sayid, mas em diversos momentos a gente vai ter ali inclusão de outras visões, de outros panoramas, de outros lugares do mundo, e eu acho isso sensacional, porque em nenhum momento fica deslocado do texto. O livro todo é muito bem encadeado, e eu achei isso fenomenal, fenomenal mesmo. É um livro muito único e é um livro muito rico. É um livro que é impossível você passar batido por ele e você falar assim, próxima leitura, cadê? Não, é um livro que te faz pensar, que te faz sair um pouco do teu... que te faz tirar um pouco o olho do teu umbigo, te faz ver além. E eu acho que isso que é boa literatura, isso que é boa ficção, essa coisa que te tira do teu círculozinho, da tua bolhazinha, e te faz ver que o mundo é muito mais e de que existem diversas possibilidades no mundo. E assim, gente, pra finalizar essa nossa conversa aqui, o último ponto que eu quero destacar do Passagem para o Ocidente é a forma como o Mohsin Hamid vê a vida. Sério, vê a vida e as relações. A forma como ele coloca isso nesse livro é tão bonita e tão fantástica. E é aquele tipo de livro que é aquele tipo de livro que tem várias coisas inesperadas e que essas coisas inesperadas mostram como a vida é volátil. E eu gosto muito disso, sério, gente. É um livro incrível, é um livro assim que... é um livro fininho, mas é um livro completíssimo, é um livro que, assim, não deixa a desejar em nada. Eu gostei muito da escrita do Mohsin Hamid, quero muito ler outras coisas dele. Aliás, tem um outro livro dele aqui também, já em pontos de bala pra ler, mas vou deixar pra ler mais pra frente, que esse é um dos autores que a gente tem que guardar, assim, pra ler em momentos específicos da vida, porque é difícil encontrar autores como esse. E vou ficando por aqui, quero muito que vocês leiam esse livro, é um livro muito interessante, é um livro que vale a pena a leitura, é um livro curtinho, não tem desculpa pra não ler. Vou deixar o link da Amazon aqui embaixo para vocês darem uma conferidinha. Leia o primeiro capítulo,
É um primeiro capítulo interessante, é um primeiro capítulo que chama, e eu tenho certeza que vocês vão ficar tentados em saber mais um pouco da história do Said e da Nadia, e então dessa passagem para o Ocidente aqui. Então é isso, galera. Eu vou deixar o link da Amazon aqui embaixo para vocês conferirem. Caso vocês possam comprar na livraria mais próxima de vocês, na livraria física, comprem. Não é um livro caro, eu acho que ele custa R$ 47,90. Preço ok, né? Média de livro hoje no Brasil R$ 49,90. Então assim, se você tiver condições e isso não for te prejudicar financeiramente, priorize a livraria física, né? Vá na livraria que você prefere ou na livraria mais próxima da sua casa. Ajudem a manter esses locais vivos. Caso você não tenha condições e esteja um preço bacana na Amazon, vou deixar o link aqui, porque você comprando com o meu link na Amazon, você está ajudando bastante o canal. E também comprando na livraria física, você vai estar ajudando bastante o canal, porque a gente vai ajudar a manter as livrarias, né? Pra gente poder visitar quando tudo isso acabar, pra gente poder se encontrar, se abraçar, enfim. E é isso, gente. Fica aqui a minha dica. Não deixem de ler o Passagem para o Ocidente. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.